Fala pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui mais um Léo ao Quadrado. Hoje eu estou aqui, sou a Gisele Federici, estou aqui com o Leonardo Estopa e o programa começa quentíssimo porque o Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, não apareceu para depor pela segunda vez. Quarta-feira, há 2 dias, ele tinha um depoimento marcado no Ministério Público do Rio de Janeiro, não compareceu e hoje novo depoimento marcado. Tinha até um esquema lá, Léo, que era o seguinte: ele ia entrar em uma das 5 entradas do prédio do MP lá do Rio, que fica no centro da cidade. Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, ele ia entrar em uma dessas 5 portas sem ser visto, sem ser fotografado e sem ser abordado pelos jornalistas. Esse seria o acordo, digamos assim, com os advogados do Queiroz. Mas mesmo assim ele não foi, e agora o Ministério Público do Rio de Janeiro quer esclarecimentos do próprio Flávio Bolsonaro, né? Antes de passar para você, Léo, comentar esse fato, eu vou ler aqui quais foram os motivos apresentados pelos advogados, né? A defesa diz que o ex-assessor teve uma inesperada crise de saúde e que aí não teve tempo hábil para analisar os autos da investigação. Eles solicitaram cópias dos documentos. Além disso, foi um advogado lá do Queiroz, às 14 horas, que era o horário do depoimento, para informar que seu cliente precisou ser internado na data de hoje para a realização de um procedimento invasivo com anestesia, o que será devidamente comprovado posteriormente através dos respectivos laudos médicos. Bom, além disso, também, como eu disse, o MP quer agora o depoimento do Flávio no dia 10 de janeiro. Flávio é deputado estadual e senador eleito a partir do ano que vem. Então, ele já vai ser senador, já, apesar de não ter tomado posse ainda. Léo, o que você me diz? Você acredita nesse atestado que o Queiroz meteu aí? Gisele, então boa tarde, pessoal. Pois é, né? Eu fico imaginando essa questão do Queiroz, eu imagino como que deve ser difícil para o Queiroz, porque quando ele chegar no Ministério Público, ele não vai conseguir falar com procurador nem promotor, porque o povo todo vai querer saber como que faz para ganhar essa grana toda como motorista. Você já parou para pensar que todos os motoristas da Uber, da 99, todos os motoristas de táxi da cidade toda vão estar lá esperando para pegar a fórmula com o Queiroz? Mas de antemão o que a gente tem que pensar, primeiro coitadinho do Queiroz, né? Ele tá com uns problemas de saúde, tá muito debilitado, não parece mais aquele Queiroz das fotos, participando de churrascos, aquele Queiroz forte. E o que a gente tem para pedir nesse momento é vida longa ao Queiroz, né? Tomara que ele saia bem dessa cirurgia invasiva. E o que está me impressionando muito, Gisele, cadê a condução coercitiva? Porque quando é da esquerda, a condução coercitiva acontece mesmo antes do convite para o depoimento. Quando a coisa acontece com assessores da família Bolsonaro, cada dia tem uma barrigada, eu tenho para mim que o Queiroz não aprendeu ainda o que vai falar. Eu acho que o Queiroz ele tem uma facilidade muito grande de ganhar dinheiro, mas ele tem uma certa dificuldade assim de interpretar textos. Então talvez eles estejam tentando fazer um ator com uma semana, coisa que eu imagino que o Sated não vai gostar muito. Ele não vai conseguir se tornar um ator assim tão rápido. Mas vamos ver qual vai ser a próxima. Vamos ver o que vai acontecendo com o depoimento do próprio Flávio Bolsonaro. A gente sabe que barrigada para lá, barrigada para cá, o mesmo Ministério Público que condena um ex-presidente da República com provas do tipo recibos de pedágio, ele precisa falar com Queiroz, porque existem dúvidas bem pertinentes sobre quem seria o dono do dinheiro que está na conta do Queiroz, né? Então vamos esperar, vamos torcer por vida longa ao Queiroz. É claro que ele está fazendo uma cirurgia invasiva. O detalhe será que ele vai voltar bem dessa cirurgia invasiva? Tomara que sim. O Brasil quer saber muita coisa do Queiroz. Uma parte do Brasil quer saber do Queiroz que dinheiro é aquele, a outra parte do Brasil quer saber do Queiroz como ganhar aquele dinheiro. É isso aí, Léo. Tomara que sim, porque senão a gente não vai ter a explicação de R$ 1.200.000 na conta dele, né?
porque o Flávio Bolsonaro já disse recentemente que o ex-funcionário dele, né, o Queiroz, tinha explicações plausíveis para essas movimentações, essas transações bancárias aí. Então, a grande pergunta é, se ele tem explicações plausíveis, por que ele não compareceu 2 vezes no MP? Né? Essa história do problema de saúde, seria muita coincidência ele fazer esse procedimento justo hoje, né? E por que o advogado não foi cedo já avisar que ele não estava bem? Por que não houve esse diálogo antes? Não, foi lá às 14 horas, então tem muita coisa estranha aí. Essa história me lembra também o melhor amigo do Temer, lembra? O Coronel Batista, ele também apresentou uns atestados para não ir depor. Agora, Léo, o que você achou dessa história do Queiroz ser protegido? Porque todo mundo é fotografado, é exposto, o Cabral chegou até a ser acorrentado no pé, muita gente aparece com o uniforme de preso, e o Queiroz nem para depor ele seria exposto, ele seria protegido ali, escondido, os jornalistas não conseguiriam chegar até ele, essa pelo menos foi a informação prévia, né? Isso não chegou a acontecer porque ele não foi lá. Então a gente não tem como comprovar que ele realmente seria protegido, mas houve um acordo, isso é um fato, né? Os advogados conversaram ali para que ele não ficasse exposto, para que ele não fosse abordado, né? E isso é um direito de todos, né? Não estou dizendo que ele não tinha que ter esse direito, mas a questão é que ninguém tem, porque só ele teria, né? Porque os outros não têm? Essa é a pergunta. O Queiroz tem proteção demais, né, Gisele? Eu tô querendo entender o que o Ministério Público tá querendo conversar com o Queiroz dentro do MP, se ele já poderia ter oferecido denúncia, já tem indícios de materialidade de autoria, já tem todos os pressupostos processuais para ele entregar essa denúncia para um juiz. Não tem que ficar com esse... Peraí, por que o Ministério Público está empurrando com a barriga e está de bate-papo com o Queiroz? O que o Ministério Público vai conversar com Flávio Bolsonaro? O Ministério Público chamava o Lula para conversar? Não, entregava a denúncia, queria transformar em réu logo logo. Eu estou querendo saber o porquê do Ministério Público tá tão gente boa assim com Queiroz, com Flávio Bolsonaro. A gente sabe que se um caso semelhante acontecesse na esquerda, antes mesmo do Ministério Público colocar isso na imprensa, ou melhor, a imprensa ia ficar sabendo através de um pedido de prisão preventiva que ia chegar diretamente na mão de um juiz. Ou seja, se esse caso fosse de qualquer político de esquerda, primeiro um pedido de prisão preventiva e aí, na sequência, um escândalo. Como o caso envolve a família Bolsonaro, a gente tem uma proteção do Ministério Público querer prosear. Já tem, gente... Todo mundo sabe que isso aí já poderia estar nas mãos do juiz. O Ministério Público está fazendo o quê? O que o Ministério Público vai perguntar para o Queiroz? Qual que é o segredo de você pegar e ter todo esse dinheiro numa conta? Né? Ou seja, tem toda uma investigação que mostra uma possibilidade muito grande desse dinheiro ter sido repassado pelos funcionários da Assembleia. Tem aí um indício muito grande de um esquema de caixa 2 que eu acho que... Eu não sei se existe alguma pessoa no Brasil que não entendeu o que aconteceu. Existem as pessoas que estão fazendo de conta que não entenderam, que querem bater cabeça, que querem defender, mas todo mundo sabe o que aconteceu. A pergunta que eu me faço nesse momento é, peraí, cadê a condução coercitiva? Cadê o pedido de prisão preventiva? Se a gente tem hoje a pessoa que, em tese, seria dona desse dinheiro solta, podendo manipular as testemunhas, podendo até consumir as testemunhas, gente... Nem uma tentativa de prisão preventiva, isso me impressiona bastante. Não me impressiona, é lógico, isso é esperado. Me impressiona a inércia do povo de não perceber isso. Aquele mesmo povo que bate panela, que não gosta de corrupção. Nesse momento, esse povo não... Talvez é porque o povo esteja sentindo falta do juiz Sérgio Moro. Talvez o povo esteja pensando, se o Moro estivesse lá, tudo já estava resolvido. Talvez seja isso. Porque eu estou impressionado. É um Ministério Público que não apresenta denúncia, que está querendo conversar antes. É um Ministério Público que não fez pedido de prisão preventiva. Tem muita coisa estranha por aí. Por que esse Ministério Público está demorando tanto? Será que precisa conversar com o Queiroz antes para apresentar uma denúncia? Será que se uma pessoa entrar na casa da outra e roubar, o Ministério Público vai antes bater um papo, esperar achar essa pessoa para depois entregar a denúncia para o juiz? Ah, matou, mas deixa eu bater um papo com o assassino antes para ver
para ver como é que é, né? Quem sabe ele não é gente boa, quem sabe não torce pro mesmo time que eu. É uma grande palhaçada que está acontecendo. É um empurra-empurra, é barrigada no processo, e essa barrigada, ela tem a simples finalidade de chantagear o presidente eleito. Simples assim. Eles sabem do poder que eles têm nas mãos, o poder de processar ou não, e a partir daí eles estão chantageando o presidente eleito. O Queiroz está lá desesperado. Eu não sei se eles vão pedir o Queiroz para assumir. Eu não sei se a estratégia é exatamente dar barrigada para ver a opinião pública, se esquecem disso, porque afinal de contas, alguém lembra o que aconteceu com Aécio? Alguém lembra do Gedel? Né? O povo esquece muito rápido quando não é da esquerda. Está muito confuso. Agora, essa de não poder, dele não poder ser assediado nem por outros motoristas fãs, nem por jornalistas, é muito estranho, né? Pois é, exatamente. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Sandra Silva diz: não compareceu hoje nem nunca, nem Queiroz, nem Laranjas. A Tânia Nadai está dizendo que o Queiroz deve estar com um grave problema de saúde por excesso de ingestão de laranjas também. Lourdes Rodrigues pergunta: cadê o atestado médico? O atestado, Lourdes, o advogado disse que vai apresentar até quarta-feira, então a gente tem que ficar de olho, porque aí tem véspera de Natal, tem Natal, então quarta-feira todo mundo de olho e atento para ver se o atestado médico vai chegar até o Ministério Público, né? Eu acredito que o Ministério Público vai divulgar aí se tem as informações oficiais de um médico sobre a saúde do Queiroz. Agora você sabe o que eles estão fazendo, né, Gisele? Agora eles estão fazendo aquelas tentativazinhas, porque eu sou do interior, e eles falavam com a gente o seguinte: olha, se quiser passar mal para ir na escola, se quiser passar mal para não ir na escola, coloca uma cabeça de alho debaixo do braço. Então, provavelmente agora eles estão fazendo isso. Queiroz está lá com a cabeça de alho debaixo do braço para ver se passa mal, para poder correr para o médico e pegar o atestado. O que acontece se você põe a cabeça de alho debaixo do braço? Eu não sei, sempre prometeram que você fica doente. Olha, não estudou para a prova, chegou no dia da prova, coloca a cabeça de alho debaixo do braço que você fica doente, aí fala com sua mãe que tá doente, tá com febre, não vai fazer a prova. Sinistro, hein? Você já fez Não isso? sei se funciona, no interior tem isso. Bom, eu não faço ideia do que acontece. O Fábio Vieira diz: só falta o Ministério Público aceitar os argumentos do Flávio Bolsonaro. Isso não pode ser validado. Quem tem que depor é o motorista. Na verdade, acho que o Flávio também, né? Porém que o Flávio tem uma proteção aí por ser parlamentar, mas agora o Ministério Público está pedindo também o depoimento dele. E a Roseli Viana diz: a Polícia Federal não está procurando o Queiroz, a PF está procurando o Batiste. Porque você viu, Léo, a Polícia Federal já realizou 32 operações para tentar encontrar o Cesare Battisti, que pode estar usando algum tipo de disfarce. Até já divulgou algumas imagens de como o Battisti pode estar. Até começaram as brincadeiras de que é só ele se fantasiar de Aécio, né? Que ele não vai ser encontrado, enfim. Mas a verdade é que a PF está ocupada com o Battisti, então acho que não vai atrás do Queiroz. Como se ele fosse bobo de ficar no Brasil, né? É menosprezar a inteligência aí do grande revolucionário comuna, né, gente? Vamos cair na real. Na hora que a coisa começou a virar, é lógico que se o Batista tivesse um pouquinho de juízo, ele rapava fora. Ele não tá no Brasil. Não faz sentido. É menosprezar demais a inteligência dele. Mas aí ele tem que sair e conseguir sair, né? A questão é essa. Se ele tiver disfarçado, talvez ele possa sair. Mas como ele é procurado agora, pode ter problemas para sair do Brasil, né? Mas isso aí por aeroporto, né, Gisele? Para sair por aeroporto, mas sair para um país vizinho, aí Já é não tem mais problema fácil. nenhum. É mais fácil, é. É. Então, assim, na hora que o bicho começou a pegar, o cara é esperto, lógico, ele tem o conhecimento dele, deve ter rapado fora, deve estar num país vizinho já. O Manuel Lima está dizendo aqui que perguntando se a OAB não vai se pronunciar sobre a operação contra o advogado do Adélio. Ô, Léo, hoje houve uma operação na casa do advogado de defesa do autor da facada do Bolsonaro, né? Claro que muita gente aqui nos comentários vai ficar falando se é que teve facada, que facada, né? Bom, a questão é que há uma denúncia de facada e o autor desse atentado aí contra o Bolsonaro, desse ataque, está sendo pago por alguém misterioso. Ele não falou quem está pagando os serviços dele. E hoje teve uma operação na casa dele, levou o celular, uns documentos e tal.
E o objetivo, segundo o delegado, isso foi lá na Grande BH, aí, né? Aí onde você está, Léo. O delegado disse que o objetivo era saber quem está financiando a defesa do Adélio. Eu, sinceramente, não sei se isso é permitido, eu acredito que não, né? O advogado não tem obrigação de dizer, por mais que a gente queira saber quem está financiando a defesa do Adélio, o advogado não tem obrigação de dizer quem está, né? E por quem ele foi pago. E outra, operação em caso de advogado, isso é muito sério, né? Cadê os direitos do advogado? O que acontece, Gisele, é o seguinte: se o advogado for suspeito de participar do esquema da facada, seja facada ou seja simulação de crime, ele pode ter sim a casa dele violada, mas a OAB tem que ser comunicada antes. E normalmente a OAB participa, ou seja, o certo, se a gente, é muito importante lembrar que se a gente estivesse vivendo ainda o Estado Democrático de Direito, o certo de acordo com a lei seria o delegado e um representante da OAB, o que significa que o representante da OAB não vai contar para esse advogado antes que a operação vai acontecer, nada disso. O delegado pode chamar um representante da OAB e pode falar, olha, nós temos uma operação secreta na casa de uma pessoa que é advogado. Você vai representar a OAB, você vai acompanhar. Aí beleza, ele nem sabe quem que é. Aí chegam lá e fazem essa vistoria, essa busca e apreensão aí, mas com um representante da OAB. Isso é o que está na lei, né? O advogado tem essas prerrogativas, mas é muito importante lembrar, Gisele, que as primeiras coisas que caem num golpe de Estado são as garantias individuais, né? Os direitos individuais. Se a gente presta atenção no artigo 5º da Constituição, que é exatamente direitos e garantias fundamentais individuais, estão todos sendo desrespeitados. E é a parte mais, digamos que é a parte mais importante de uma Constituição para proteger o cidadão do poder opressivo do Estado, é exatamente isso. O artigo 5º começou a ser desrespeitado exatamente com a lenga-lenga da prisão em segunda instância, quando a gente pensa que a Constituição existe exatamente para proteger o cidadão contra o abuso do Estado. E a Constituição de um Estado democrático de direito, ela, em qualquer tipo de peso e contrapeso, ela tem que pesar mais o direito do cidadão do que o direito do Estado de oprimir o cidadão. Quando a gente vê o STF invertendo as coisas, utilizando a princípio da razoabilidade, usando princípios para justificar o Estado retirar a liberdade do indivíduo, ainda que exista dúvida sobre um fato delituoso, aí você vê que está tudo errado. E nessa sequência, outras garantias individuais estão sendo tiradas. Eu tenho chamado a atenção ao fato de que o Bolsonaro pode declarar uma guerra só para aproveitar o estado de guerra e exatamente começar a invadir casa de pessoas, começar a ter atitudes realmente de ditadura. As coisas estão ficando bizarras. Eu desconfio muito desse caso Adélio, desconfio muito, eu tenho muito medo do que pode estar por detrás desse caso Adélio. Talvez esse delegado tenha intenções excelentes, porque talvez esse delegado saiba de coisas que o Brasil não sabe, talvez ele está querendo escancarar isso para o Brasil. Mas a gente tem uma Constituição, a gente tem um conjunto de leis aí para serem seguidos. Eu não sei até quando os fins justificam os meios. A gente está vivendo isso no Brasil. Hoje, o ódio ao Lula permitiu o brasileiro aceitar uma prisão sem provas, porque ele colocou na cabeça dele que o Lula seria culpado, apesar de não conseguir achar provas. Até quando a gente vai amplificando essa loucura, né? Nós estamos chegando aí numa situação bem complicada. E os advogados que se achavam intocáveis agora começam a fazer parte desse clube dos que estão levando lambada. Ó, Léo, estão me dizendo aqui que a OAB já se pronunciou, então eu vou ler aqui, estou no site da OAB de Minas Gerais, e eu vou ler a nota do Cláudio Lamaca, que é o presidente nacional da OAB. Na verdade, vários presidentes aqui assinam a nota, tanto da OAB de Minas, quanto da OAB nacional, e de algumas comissões dentro da OAB. E aí diz que a OAB foi surpreendida nessa manhã, já no período de recesso do Poder Judiciário, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em face do advogado
Dr. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Então, é um com nome de chuveiro, outro com nome de iogurte, né? O Dr. Danone. Piadinha infeliz a minha. A entidade não foi previamente comunicada. A piada foi boa, José. A piada foi boa, porque o microfone aqui estava desligado. Você imaginar um advogado danoninho é uma coisa muito, muito cabível mesmo. Oi, aqui é o Dr. Zanoni. Complicado, né? Tira um pouco aqui. Pois é. Mas é brincadeira. Vamos lá. A entidade não foi previamente comunicada para acompanhar a diligência, que, em razão disso, é absolutamente nula por ofensa ao disposto no artigo 7º. A entidade foi acionada após o início das diligências. Imediatamente, representantes da Comissão de Defesa, assistentes prerrogativas da OAB de Minas, dirigiram-se ao local para prestar assistência ao advogado. Se confirmadas as informações divulgadas pela imprensa como justificativa do cumprimento da ordem judicial, estaremos diante de um atentado à lei e ao Estado democrático de direito. Não se pode pretender combater o crime cometendo outro crime. O advogado, que é indispensável à administração da justiça, tem a inviolabilidade de seu escritório, etc, etc. Então, eu queria agradecer aqui a Júlia Cruza, que me disse que a OAB já havia se manifestado, e a gente vai, inclusive, noticiar isso também no site. Estou passando aqui para o pessoal. Bom, tem um superchat do T. Carosa Souza, ele diz: o alho, seja na axila ou no calcanhar, faz a temperatura do corpo subir muito. Obrigado, T. Carosa, que está explicando para a gente que o alho dá febre. Basicamente, a gente já sabe o que o Queiroz vai fazer. Se você quiser enganar o seu professor, o seu chefe, etc., você coloca o alho e faz que nem o Queiroz. Não vai depor, no caso dele, né? Que era um depoimento. Tem um novo membro aqui no canal, que é o Luiz Guilherme. Queria dar boas-vindas ao Luiz Guilherme. E o canal Iaras e Pagus, que está aqui acompanhando a gente, que faz o programa Por Elas, que na verdade está sendo agora transmitido ao vivo também aqui na TV 247, se já ao vivo, não retransmitindo, né? Tá dizendo que tem muito mistério aí rondando esse episódio da facada. Então, por isso que eu digo, toda vez que a gente falar da facada, chove comentários dizendo que facada, não teve facada e tal, né? Ô, Léo, mas eu queria que você fizesse comentários sobre alguns fatos aí do futuro governo Bolsonaro, que é o seguinte: o Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo, que fez um levantamento, foi lá, fez um balanço de todas as equipes ministeriais dos últimos governos democráticos, né, concluiu que, desde a redemocratização, não há um governo que se forme sem um representante do Norte e do Nordeste. Esse vai ser o primeiro. Bolsonaro não vai ter nenhum ministro nordestino, nem nortista. E, bom, a gente tem uma matéria puxando aí pelo resultado eleitoral, né? O Bolsonaro não teve vitória no Nordeste, foi a única região em que ele não venceu, perdeu para o PT, e o Norte foi a segunda região onde ele teve menos votos. Apesar de ter vencido na região como um todo, foi a região onde a disputa esteve mais acirrada. O Sul foi a vitória mais larga, né, mais tranquila aí do Bolsonaro. Ele venceu com maior folga, ficou bem distante do Haddad. Ele tem 8 ministros do Sul, além do vice Mourão, que também é do Sul. Você acha que isso tudo é uma grande coincidência, ou você acha que ele está retribuindo aí, tanto negativamente quanto favoravelmente, aos seus eleitores? Além disso, eu queria só colocar aqui a fala do Bolsonaro, que diz que não tem nada a ver essa coisa de região, que ele não perguntou orientação sexual, cor, porque até porque cor não se pergunta, né, porque você conhece a pessoa, então, mas enfim, ato falho. Diz que não pergunta cor, tá, não pergunta onde a pessoa nasceu, porque o critério é técnico, né? Ele disse, isso é irrelevante. Léo, você acha que representatividade é irrelevante? Não, claro que não, Gisele. A representatividade é tudo num governo do tamanho do Brasil, né? Agora, qual que é o detalhe? O Bolsonaro, ele tem sido massa de manobra há muito tempo. Existem cientistas políticos que acreditam que para os Estados Unidos controlarem melhor o Brasil, eles podem tentar criar uma situação para levar o Brasil
para o movimento separatista. E não duvide que os próprios americanos, nessa ideia de causar um rompimento no Brasil, eles já estejam criando uma situação exatamente para manter essa pseudo-inimizade entre uma parte e a outra do Brasil, para com isso tentar forçar o movimento separatista. Porque, olha, na cabeça das pessoas do Sul e do Sudeste, o Nordeste é um peso. Só que dentro da realidade política interna brasileira, o conforto do Sul e do Sudeste acontece exatamente por causa do Norte e do Nordeste. Isso porque, Gisele, assim como a gente tem uma divisão internacional do trabalho, e nessa divisão internacional do trabalho, a gente tem uma realidade de países desenvolvidos buscando matéria-prima nos subdesenvolvidos, o fato de São Paulo e os demais estados aqui de baixo terem se desenvolvido mais rápido acaba resultando numa migração de mão de obra mais qualificada do Nordeste e do Norte para a região Sudeste e de uma troca de mercadorias também, né? A realidade é que o produto brasileiro, ele é vendido, o produto produzido em São Paulo, por exemplo, é vendido no Brasil inteiro. Tecnicamente falando, isso aí já pode ser um pivô para um movimento separatista que, sinceramente, ajuda muito Norte e Nordeste. Por quê? Enquanto a gente tiver o Brasil desse tamanho, sempre, aquela coisa, né? Todas as vias levam para Roma, todos os rios correm para o mar, e sempre o que vai acontecer é a mão de obra especializada vai sair da região Norte e Nordeste para tentar emprego em São Paulo. A região Norte e Nordeste vai deixar de industrializar porque vai ser sempre mais prático montar uma indústria em São Paulo, porque lá já tem um polo industrial. Se a gente tem um movimento separatista e esse movimento separatista consegue colocar fronteiras para que os produtos do Brasil Sudeste não cheguem no Nordeste, a gente começa a desenvolver uma indústria no Nordeste. Assim como, se o movimento separatista coloca fronteiras, a gente já tem uma dificuldade, por exemplo, de um nordestino ter que ir para São Paulo para trabalhar em São Paulo e automaticamente esvaziar o Nordeste de mão de obra especializada. A falta de conhecimento político e técnico, tanto do Bolsonaro, quanto da equipe do Bolsonaro, quanto das pessoas dessa parte mais rica do Brasil, ela é tão grande que eles não conseguem perceber isso. Eles não conseguem perceber que pode ser uma manipulação no sentido de causar uma revolta no Brasil para impulsionar o movimento separatista, aquela ideia de dividir para conquistar. O movimento separatista não vai ser benéfico para a região Sul e Sudeste, sob hipótese alguma, porque a região Sul e Sudeste ela tem um certo conforto, porque ela acaba explorando matéria-prima do Nordeste, mão de obra que vem do Nordeste. Se tiver uma separação, o Nordeste começa a comprar do próprio Nordeste, com isso ele desenvolve a própria indústria, e a gente tem uma tendência natural de uma sociedade menos egoísta, que é a sociedade do Nordeste, de crescer até mais que essa parte baixa do Brasil que está estagnada. A grande realidade é que Sul e Sudeste brasileiro eles estão numa piração tão grande de egoísmo que estagnou. O que estava crescendo no Brasil mesmo é Norte e Nordeste. Agora, o que eu vejo nisso é uma possibilidade aí de aguçar movimento separatista, porque eu consigo ver o Bolsonaro como uma pessoa tão manipulável que ele possa ser conduzido realmente a vingar do Norte e Nordeste. Olha, eu vou vingar do Norte e Nordeste, malditos petistas, agora eles vão pagar porque eles não me quiseram. Aí ele cria uma situação de colocar Norte e Nordeste em situação de fome e miséria, o que pode realmente fazer um levante popular para um movimento separatista que, apesar de ser contra a Constituição, é inteiramente a favor daquilo que os Estados Unidos querem para o futuro do continente. Léo, chegou uma tese aqui que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: o pessoal deu uma estudada, chegou à seguinte conclusão, ó, o Eloy Menezes e o Pablo Valentim estão falando aqui que já sabem o que aconteceu, quem é que está pagando o advogado do Adélio? É o Queiroz, é ele que está bancando. Então, essa é a transferência que tem que ser explicada. Se tem alguém que está recebendo pagamento, a gente não sabe de quem é, e é uma movimentação financeira na conta do Queiroz, estão juntando os dois casos agora. O que você acha? Faz sentido? Se esse delegado sabe disso e juntou isso, a gente tem que torcer para esse delegado sobreviver, porque ele derruba a República. Se bem que não. Se tiver um escândalo hoje, que tudo da facada foi fraude, foi tudo montado, e que o coitado do Adélio achou que ia para a Suíça, mas acabou preso e silenciado dentro da cadeia, que foi tudo uma grande farsa, eu acho que
o pessoal do kit gay e da mamadeira ainda vai pensar, mas pelo menos não tem o kit gay. Eu acho que nada educa essa população brasileira, nada que não seja fome educa essa população brasileira. Mas não é impossível ser isso, não. Não imagino que seja impossível, porque se aquilo foi um evento fake, aquele evento foi bem caro. E se esse evento veio realmente da família Bolsonaro, precisa de um intermediário para mandar esse dinheiro para esse advogado. E se é o Queiroz, agora ferrou, né? Lógico. Se tiver uma triangulação, né, dinheiro sai da conta do Queiroz, entra na conta do Queirinho, da conta do Queirinho pula para a conta do advogado. Aí o bicho vai pegar. Assim, na imprensa, né? No final das contas não vai dar em nada. Isso aí. Um outro fato sobre o ministério do governo Bolsonaro, na verdade não o ministério, né, o futuro governo, é essa agenda ruralista, né? A gente já falou disso algumas vezes, mas tem notícias novas. Notícia, por exemplo, de que o Bolsonaro deve perdoar a dívida dos ruralistas, e isso pode chegar a bilhões, a 17 bilhões. Então, se o Bolsonaro, de um lado, está falando que não quer sediar a COP por falta de recursos, ou ele quer fazer reforma da Previdência porque precisa controlar os gastos públicos, aí você vê a prioridade do Bolsonaro. Ele quer perdoar dívidas dos ruralistas e aí deixaria de entrar nos cofres públicos 17 bilhões de reais. Claro, não de uma vez, né? Agora, além disso, tem uma outra possibilidade, que é o futuro presidente do IBAMA, anunciado aí pelo Bolsonaro, quer fazer uma reformulação no sistema de de licenças ambientais, e porque ele disse que está muito atrasado, e aí fazendo essa revisão, o que vai acontecer? Os ruralistas vão emitir suas próprias licenças ambientais. Léo, faz algum sentido isso? Para que existe o IBAMA se não é para fiscalizar os ruralistas, né? Se os ruralistas vão emitir suas próprias licenças, não precisa nem chamar de licença, né? Perde todo o sentido, todo o significado de uma licença, de uma autorização para que possa desmatar num determinado local, porque, sim, há desmatamento, mas desmatamento legal e ilegal, os desmatamentos têm que ser repostos, né? Ou seja, tem que haver reflorestamento, e as licenças existem para isso. Por que o próprio ruralista vai emitir a sua própria licença? E é claro que ele não vai se fiscalizar, né? Porque ele não é idiota. Então, desmorona qualquer significado de licença ambiental, né? Aí, juntando essas duas coisas, a gente soma aí a nomeação do ministro do Meio Ambiente, que é um cara totalmente alinhado com os ruralistas, né? Tem vários fatos, por exemplo, também a promessa de não só não conceder mais terras indígenas, né, não fazer mais demarcações, como rever as atuais demarcações, que já há problemas nas atuais demarcações, são dívidas históricas, e o Bolsonaro quer entregar essas terras para grandes fazendeiros. Então, somado tudo isso, o futuro governo Bolsonaro está atendendo aí uma grande agenda ruralista. Como é que você vê essa situação aí do nosso meio ambiente? Assunto que a gente estava falando ontem, inclusive. É muito complicada essa situação, Gisele, porque ultrapassa o conhecimento popular. O grande problema quando a gente fala dessas questões ambientais é que as pessoas não conseguem se ver representadas na proteção ambiental. Isso é muito complexo. Imagine você que nossos jovens, eles hoje têm ódio da proteção ambiental porque um lobby, obviamente um lobby dos Estados Unidos, trabalha a ideia de que a proteção ambiental é uma conspiração no sentido de evitar que os países se desenvolvam. Isso é uma coisa muito perigosa porque, aos poucos, o ser humano vai tornando o planeta cada vez mais inóspito por causa dessa destruição do meio ambiente. E o detalhe é que são problemas que só são percebidos a longo prazo. Por exemplo, a utilização de agrotóxicos, obviamente, não vai ser percebida pela população durante o governo Bolsonaro. Se as pessoas forem desenvolver câncer por causa do envenenamento da água, isso vai acontecer com 8, 9, 10 anos. Quanto que o Brasil não vai gastar a mais
com a saúde pública por causa de um surto de câncer, por causa de utilização de um determinado agrotóxico, que, lembrando, ele não fica só no alimento, chove e ele é levado para os rios. O grande problema quando a gente fala de índio é que a gente teve também um trabalho realizado pelo mesmo grupo que fez o trabalho de liberalismo econômico, um trabalho realizado no sentido de criar na sociedade a percepção que o índio é um grande vagabundo, que está lá, não gosta de trabalhar. Aquela história lúdica a respeito dos índios, a sociedade nossa é incapaz de pensar no índio como uma pessoa que teve as terras desapropriadas. É engraçado que a mesma sociedade que se posiciona a favor de Israel no conflito da Palestina, acha que Israel tem que exterminar o resto do povo que está na Palestina, não pode conviver harmonicamente porque a terra antigamente era deles, é a população que hoje acha que o Bolsonaro tem que expulsar os índios mesmo, porque os índios estão lá ocupando terras que poderiam estar sendo utilizadas de outra forma. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande obstáculo? Isso não tem apelo social, isso não tem apelo público. A gente precisa admitir que dentro da nossa bolha isso causa um certo desespero, que a gente sabe o que vai acontecer. Agora, grande parte da população vê isso como uma oportunidade de emprego, não consegue ver isso como uma garantia de câncer para os filhos, consegue ver isso como, não, vai ter mais emprego, mais plantação, mais produção. O grande problema está em como conscientizar o povo, porque o Bolsonaro, eu não sei se é por má fé ou por falta de conhecimento mesmo, ele está convicto que todo tipo de proteção ambiental é uma forma de sustentar uma conversa louca de cientistas que cismaram de dizer que a Terra não é plana. A gente está vivendo momentos difíceis, porque nós não temos congressistas suficientes para barrarem tudo isso, e nós não temos povo suficiente para entender o tamanho desse grande estrago que está por vir. E já não existe mais apelo social das minorias. Isso é uma coisa que não existe mais na sociedade, não existe empatia na nossa sociedade. Eu lembro que há pouco tempo atrás, a sociedade estava se unindo contra as hidrelétricas, né? Tinha até o movimento Gota d'Água, essa mesma sociedade que há poucos anos atrás se unia contra as hidrelétricas porque as hidrelétricas estavam sendo realizadas pelo governo do PT, hoje ela não tem empatia nenhuma por índio. Então, se você vai na página do movimento Gota d'Água, hoje provavelmente abandonada, você vai ver um índiozinho lá. Se você procurar a mesma turma que antes apoiava o Gota d'Água e gostava daquele índiozinho, hoje eles têm ódio de índio, consideram os índios vagabundos que estão lá ocupando as terras. Essa percepção de que as minorias não precisam ser respeitadas é que está dando ao Bolsonaro essa condição de fazer tudo isso aí. E a notícia triste não existe mais apelo popular. Pode existir dentro de uma bolha, mas na grande sociedade não tem mais apelo popular para a defesa das minorias. A coisa tá feia e vai acontecer, infelizmente vai acontecer. Principalmente um tema como o meio ambiente, que não tem muito apelo popular, né? São grupos ali que militam mais nessa causa, mas não é tão geral, isso fica ainda mais difícil, né? Um comentário aqui com quem eu me solidarizo, que é a Maria Sá Xavier, ela é membro do canal. Ela fala, joga fora o meu diploma de mestre em ciência ambiental. Cara, quem tem formação nessa área, ou trabalha nessa área, tá realmente desesperado, assim, quer chorar, porque tudo que virá deve ser muito ruim nesse governo. A Maria Sara também fala assim, que coincidência, Gisele, não existe isso, sobre essa história de cargos do Nordeste e do Sul, né, que a gente estava comentando. A Sofia pede aqui para a gente comentar um novo tema. Antes, deixa eu só ler um comentário da Magda Famil. Ela disse, se separar, vou pedir asilo político no Nordeste. Vou ser professora na Nova Finlândia da Educação, o Piauí. Já pensou um lugar onde a maioria não é bolsonarista? Isso é muito bom, né? Eu moro em São Paulo, então você você não está em BH, né, Léo? Você está em Juiz de Fora, é isso? Não, hoje eu estou em BH e eu tenho vários amigos que ficam falando comigo para pedir asilo no Maranhão. Pede asilo pro Flávio Dino, é até engraçado, né? Que é como se fosse outro país. O pessoal vê o Maranhão assim como outro país mesmo, investimento em educação, professor com liberdade de opinião, é outro mundo o Maranhão. Aí o pessoal fala comigo, pede asilo pro Flávio Dino, até engraçado.
Aliás, o Flávio Dino vai dar uma entrevista para a gente hoje. Deixa eu só confirmar que está tudo certo para essa entrevista, mas aparentemente vai dar certo e vai ser às 18 horas, logo após o seu programa. Então, falando no Flávio Dino, o pessoal tem que ficar atento aí para assistir a entrevista em seguida. Peraí, deixa eu só confirmar isso para eu anunciar certinho para vocês. Você pede, você faz encaminha para ele meu pedido de asilo ao vivo, que aí não tem como ele negar. Que aí você não fica feio, né? Ou então ele nega depois, fala, não, me arrependi. Sofia... Revogar, igual com o coitado do Batiste, né? A Sofia está pedindo para a gente comentar acerca da falta de transparência da verba de transição que o governo Bolsonaro está omitindo. O que aconteceu é que o Temer decretou sigilo sobre os gastos do governo de transição, né? Essa é a notícia. Vou ler aqui mais informações, mas a notícia é que o governo federal atual, do Michel Temer, que está aí na tabelinha já com o Bolsonaro, dando andamento a coisas que o Bolsonaro está já pedindo, né, anunciando, defendendo, o governo decretou sigilo por prazo não divulgado de todos os dados do orçamento previsto e executado com a comissão de transição entre os governos do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. As informações haviam sido solicitadas por um estudante de mestrado em administração pública da FGV de São Paulo, e no dia 6 de dezembro. E aí a equipe de transição do Bolsonaro informou que não tem conhecimento do sigilo, e disse que não solicitou, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda não se manifestaram. A resposta para esse estudante foi o seguinte: informa que o pleito não poderá ser atendido, uma vez que o processo que trata o assunto encontra-se classificado como ato reservado nos termos, inciso 4º do artigo 23 da Lei 12.527, de 2011. O que você acha, Léo, dessa história de não divulgar os dados da transição? Por que uma transição poderia ser tão cara assim que não se pode tornar público esses dados? Eu acho interessante que no mesmo país em que um escândalo foi utilizado para destruir todo um setor de carnes, né? Um processo que poderia ter corrido sob segredo de justiça, que é aquele processo lá da Operação Carne Fraca, e desmoralizou a carne brasileira no mundo inteiro, coloca sob segredo o valor da transição do governo federal. É uma coisa absurdamente absurda, mas é um país da pouca vergonha, Gisele. As elites brasileiras, elas aprenderam que elas podem fazer isso. Eu queria comentar sobre a OAB, que a gente estava falando sobre o caso da OAB, e hoje eu vejo a OAB passando um aperto danado, né, com o poder, que a gente está vivendo um estado policial, e eu percebo como as coisas no Brasil estão sendo pedagógicas e merecidas. No momento em que o poder legislativo armou um golpe de Estado, o poder executivo assinou embaixo de um golpe de Estado e trocou o poder executivo legítimo por um poder executivo vindo de um golpe de Estado, tudo desandou. O STF deixou de ser Supremo e passou a obedecer às Forças Armadas. O Legislativo não legisla mais nada, porque não interessa o que sai do Legislativo, chega no STF, eles mudam conforme eles querem, e se achar ruim vai para a cadeia. O Executivo não executou mais nada, só obedeceu. E agora a gente vê instituições fortíssimas que poderiam ter lutado contra o golpe de Estado, como a OAB, passando agora a viver nas regras de um Estado policial. Já não tem mais proteção ao advogado, é hora de cair na real, é a hora daquele advogado, até daquele promotor e daquele juiz que se acham muito poderosos, né, o poder da carteirada, é hora deles perceberem que agora basta desrespeitar um soldado ou um cabo na rua para tomar tapa na cara. Isso por quê? Para tentar tirar o poder das mãos da população, para tirar o poder da representação popular, eles acabaram com a democracia e instauraram um Estado policial. Hoje, a gente está vivendo um Estado policial, nesse Estado policial não tem nada de transparência, de mostrar quanto está gastando, não interessa, e se achar ruim, que acha, porque o que ele vai fazer? O que pode ser feito contra o governo Bolsonaro? Vamos cair na real. Qual medida
legal pode ser utilizada contra um cara que foi eleito através de fake news, utilizando um super esquema de caixa 2 e o Poder Judiciário cruzou os braços para isso. É um poder indestrutível, é um poder, assim, o Temer e o Bolsonaro, eles não precisam observar em nada, lei, constituição, absolutamente nada, gente. Aquilo ali é intocável, enquanto eles estiverem cumprindo a pauta das elites, eles são intocáveis. E o próprio STF não vai mexer, porque sabe que se o Bolsonaro cair, a esquerda volta. Então, hoje é a hora dessas instituições que fizeram isso acontecer perceberem que eles destruíram o Estado Democrático de Direito. Todo advogado dentro do Brasil hoje está propenso a tomar tapa na cara do soldado, porque já não existe mais hierarquia, já não existe mais respeito, é Estado policial. Aquele juiz que adorava dar carteirada no trânsito, agora ele vai dar carteirada de um lado e tomar tapa do outro, porque hoje, no Estado policial, já não tem mais essa coisa de autoridade. A coisa agora é até onde vai a paciência de quem está armado. Isso é a realidade do Brasil hoje. Para que eles vão apresentar contas? Para que eles vão apresentar transparência? Sendo que o Brasil não é mais transparente, não é mais democracia. As regras estão escritas porque vai dar muito trabalho falar que elas não valem mais. Deixam lá, mas não cumprem. Pois é, Léo. Tem um tema importantíssimo aqui que eu quero que você comente, que é o último tema do programa. Estou tentando confirmar aqui a entrevista do Flávio Dino para anunciar para vocês até encerrar a live. Que é o seguinte, o Bolsonaro hoje anunciou um dos primeiros posts do dia, se não foi o primeiro, né, da sua mídia oficial, que é o Facebook e o Twitter, dizendo que o orçamento que foi aprovado pelo Congresso essa semana, né, tem uma verba para a mídia que é 45% menor do que a proposta pelo governo Temer. Né? Então, ele disse que não vai pedir mais nenhum centavo, que vai ser esse valor mesmo, praticamente metade a menos, né? Ele vai ficar com esse valor mesmo, e que em 2020 ainda vai rever esse valor, vai revisar, por exemplo, cargos na SECOM, vai olhar ali gastos administrativos, e, claro, vai cortar a verba da imprensa, né? A verba oficial. A gente fez uma pesquisa lá na nossa comunidade 247, lá na aba comunidade do canal no YouTube. Então, quem não respondeu ainda pode responder, depois a gente vai dar uma matéria sobre isso. O que a gente está perguntando? Se as pessoas concordam que ele tire verba da mídia, porque essa verba já é excessiva mesmo, essa propaganda oficial é exagerada, então, até o momento, 22% acham que e sim, ele está certo, porque esses gastos estão acima do ideal. 74%, a maioria, estão dizendo que, no fundo, o Bolsonaro está querendo pressionar para ter uma mídia mais dócil do lado dele, ali, sem grandes denúncias, como a Folha fez, né? Tem outros 3% que estão dizendo que ele faz bem em focar na comunicação direta com o seu público através das redes sociais. Bom, então vamos falar primeiro desses dois tópicos que têm mais votos, né? O que você acha, Léo? Que há verba exagerada para esses veículos de imprensa ou, no fundo, o Bolsonaro quer pressionar para ter uma mídia mais dócil, ou você concorda com as duas anteriores? Olha, Gisele, eu incrivelmente concordo com as três. Porque, veja bem, existe sim a tendência do governo se chantagear a imprensa. A gente sabe o que a imprensa fazia com a Dilma, né? Porque a Dilma não estava disposta a dar tanto dinheiro para o governo. Assim que saíam os escândalos a respeito do Temer, a Globo começava a passar a propaganda do Banco do Brasil, da Caixa, isso de 5 em 5 minutos. Está alta a verba da imprensa, mas, obviamente, o Bolsonaro está mencionando isso. Vamos lembrar, né? Quanto que custa o impulsionamento do WhatsApp? Ele não se preocupa muito com o valor de verba de imprensa, desde que seja para falar bem dele. Ele está, claro, chantageando a imprensa, falando, continuem enchendo a paciência, eu vou reduzir ainda mais. Agora, é muito inteligente, e eu até tenho cobrado da esquerda fazer o mesmo, que é comunicar com o seu público através das redes sociais. Isso é muito inteligente. O detalhe parece que ele não entende que o Facebook não é dele. Parece que ele não entende que ele só tem alcance na página dele do Facebook enquanto o Facebook quiser. Isso é uma coisa que eu falei por 3 anos com toda a esquerda,
Obviamente eu fui desprezado, e quando chegou o momento das eleições, o Facebook cortou totalmente o alcance das páginas de esquerda, e quem tinha alcance aí de 1 milhão de visualizações por vídeo caiu para 5 mil. O Bolsonaro talvez não esteja percebendo que ele está saindo de um chantagista para cair nas mãos de outro. Ou seja, ele está simplesmente engordando uma nova família Marinho, que são os donos do Facebook, os donos das redes sociais. Não existe, Gisele, a possibilidade de um governo ir bem sem comunicar com o seu público. Eu até acho que digamos que o PT errou bastante nesse sentido, porque o PT fazia muita coisa, e o jovem brasileiro não sabe de absolutamente nada que o PT fez. Quando eu escuto uma massa de manobra falar, mas o PT quebrou o Brasil. Mas peraí, você tem 14 anos, você sabe o que o Brasil era antes? Não, mas o PT quebrou o Brasil, mas quebrou por quê? Ah, mas quebrou o Brasil. Eles não sabem explicar, mas eles ficam repetindo isso. O erro foi do PT, o PT não soube explicar o que estava fazendo. Projetos. Eu trabalhava numa produtora de cinema em Belo Horizonte que fazia exatamente o trabalho de documentários de projetos do PT. E eu falo, olha, coisas fascinantes, Projeto Mulheres 1000, tinha Caminhos da Escola, assim, projetos que se essa massa de manobra que fala que o PT quebrou o Brasil soubesse, eles se tornariam anti-Bolsonaro. No entanto, o PT não soube comunicar. O Bolsonaro sabe comunicar. A gente tem que elogiar o Bolsonaro por isso. Sabe tanto que ele conseguiu eleger esse presidente. Ele sabe comunicar. Não sei se é ele ou se é uma estratégia por detrás dele. Então, todas as três perguntas, elas são coerentes, elas não se anulam. Ao mesmo tempo em que existe uma verba muito grande para comprar o silêncio da imprensa, o Bolsonaro está ameaçando tirar essa verba para a imprensa parar de bater nele, e ele precisa estabelecer um caminho para comunicar com seu povo, um caminho alternativo à imprensa oficial. A Dilma só caiu porque ela não tinha isso. Se todo momento que o MBL tivesse a Dilma falou que vai estocar o vento, se ela tivesse um canal para conversar com seu povo e explicar que o MBL estava falando idiotice, talvez ela não teria sido ridicularizada. Então, Bolsonaro está certíssimo nesse ponto. A enquete está certa nas três questões. E uma coisa é certa, ele vai soltar dinheiro para a imprensa sim, porque se ele não soltar dinheiro para a imprensa, ele cai. Ele tem duas opções, ou ele fecha a imprensa de uma vez só, ou então vai ser uma guerra de autodestruição para ver quem cai primeiro. E se a imprensa toda focar no Bolsonaro, o Bolsonaro vai cair. Claro que ele vai cair. E existe um detalhe, tudo bem, a gente está vivendo num momento que não tem transparência, mas imprensa é licitação. O Bolsonaro não vai poder virar e falar, eu só vou dar dinheiro para a Record. Então, se ele tira a verba da imprensa, como que ele vai cumprir com a Record, a dívida de campanha? A Record vai ganhar todas as licitações? Será que a Record tem todo o universo? Como que ele vai justificar isso? Tudo bem, estamos vivendo um período de exceção, em que ele pode até abrir mão da licitação e falar que é em nome de Deus, que a Record é uma emissora de Deus e o eleitorado dele vai aceitar isso. Aí ele não vai cair na Câmara porque ele tem apoio na Câmara, ou seja, não vai ser crime de responsabilidade. Mas será até quando que ele vai conseguir fazer isso? Tá muito estranho. Então, para ele pagar a dívida com o Edir Macedo, ele tem que ter verba para a imprensa é licitação, ele vai ter que colocar em todos os veículos, a menos que ele realmente faça isso. Agora, só vamos anunciar a presidência da República nos veículos de Deus. Não sei, não duvido de nada disso. Parece brincadeira, mas tudo tem acontecido nesse sentido. Coisas que antes a gente considerava bizarras, agora estão acontecendo e estão sendo recebidas aí de uma forma tão natural. Por que duvidar que isso não vai acontecer, né? Ele criticou bastante a Folha hoje de novo, com essa história da falta de representatividade no Nordeste, disse que a Folha faz um jornalismo sujo, né, imprestável, e ele tem, com as suas ações ideológicas, ele tem muitos inimigos na Globo também, porque a Globo, como dizem os bolsonaristas, é comunista, né? A Globo, ela está abraçando essas pautas de defesa LGBT, antirracista, né? Isso, tanto no entretenimento quanto no jornalismo, isso é fato. A gente critica a Globo diariamente, mas isso é um fato que a gente tem que observar. A Globo está, sim, incluindo essas pautas na sua programação. Quem assiste o Fantástico fica puto, né? Quem é bolsonarista fica doido da vida quando vão falar lá de pais gays que adotam crianças, ou então a série de transexuais, né, que teve no Fantástico também. Então, assim,
existem essas pautas e eles não vão abraçar essas pautas conservadoras e retrógradas do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem inimigos, vai ser duro na queda para ele, e eu acho que independente da verba, não vai ser fácil. Ele vai ser atacado, sim, apesar de a imprensa ter sido condescendente durante todo o tempo, não ter mostrado com toda clareza durante as eleições que era o Bolsonaro. Tratou como se fosse um candidato normal, todos os problemas que a gente criticou muito na TV 247, mas eu não acho que vão tratar o governo como se fosse base aliada, não. Vai ser difícil para ele. Mas é isso, Léo. Você tem mais algum comentário para fazer ou fechamos por hoje? Não, só fechando isso, Gisele, é importante que as pessoas entendam que a Globo já não tem mais poder contra o presidente como ela tinha antes, porque o Bolsonaro, ele nasceu como presidente exatamente por causa de um fenômeno que aconteceu no Brasil nos últimos anos e que passou despercebido, que foi a alienação de várias pessoas através do fanatismo religioso. Então, o fanatismo religioso que foi crescendo como um câncer dentro do Brasil, ele conseguiu fazer maioria. E como ele fez maioria, ele conseguiu criar uma cortina na frente de várias pessoas. Então, as pautas que a Rede Globo apresenta, pautas LGBT, qualquer tipo de ataque contra o Bolsonaro, é muito bem recebido, mas pela minoria da sociedade, porque hoje Malafaia e Felicianos conseguiram, infelizmente, fazer uma maioria e a omissão completa essa maioria. Então, algumas pessoas são omissas, outras pessoas são fundamentalistas cristãos e acabam ficando aí do lado do Bolsonaro. Sem libertar a população, fica difícil. Está difícil até para a Globo conseguir reverter o que foi feito. Digamos que o dano que foi feito no Brasil, ele está bem difícil de ser revertido. Talvez um meteoro, né, Gisele? Que horror, não fale isso. O meteoro que é constantemente prometido, mas nunca vem, né? A última vez foi 2012 e tal. Eu não sei para qual que é a próxima promessa. Talvez um meteoro, mas fora isso, está bem difícil para a gente. Isso aí. Léo, então, só confirmando para o pessoal aqui, vai sim rolar a entrevista com o Flávio Dino. Fiquem aí que vai dar certo. Vai começar daqui a pouquinho. Então, vocês fiquem de olho no canal que vai estar em outra transmissão aí. Governador do Maranhão, do PCdoB, tem muita coisa para falar. Tem essa sequência de decisões no STF que acabou não soltando Lula. Lembrando que Flávio Dino é ex-juiz federal, passou no mesmo concurso que o juiz Sérgio Moro, com a diferença de que ele passou em primeiro lugar. E ele tem feito muitas coisas no Maranhão que são dignas de pautas da entrevista, né, como um projeto contrário ao Escola Sem Partido. Então, tem muita coisa para falar aí com o Flávio Dino. Quem vai fazer entrevista são Aquiles e Daiane. Fiquem de olho que ela entra no ar já já. Valeu, Léo, obrigada. E tchau, Gisele. Nos dias, o Aquiles vai fazer o programa com você. A gente vai estar em esquema de plantão aí de Natal e Ano Novo, e na semana do Ano Novo eu faço. Tá bom? Beleza. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Para quem me assiste só no 247, mesmo assim eu convido vocês que me assistem só no 247 para se inscreverem no canal Leonardo Estopa também. Isso porque no canal Leonardo Estopa eu faço todos os dias às 10h30. E hoje, Gisele, eu vou aproveitar aqui para fazer um anúnciozinho do meu outro canal. Você está sabendo que eu fiz outro canal, né, Gisele? Você já foi lá para conhecer meu trabalho? Para ensinar a ser youtuber, não é isso? Para ensinar um monte de coisas tecnológicas. Eu acabei de postar um vídeo porque um outro youtuber perguntou para mim sobre microfones. Eu falei, por que não fazer um vídeo explicando os básicos do microfone? Eu vou aprofundar mais, mas já está disponível aí no canal do Técnico Brasil, esse link aí, pessoal, um vídeo aí sobre microfones. Acabei de fazer, acabei de colocar no ar, então quem estiver assistindo aí, por favor, se inscreva, principalmente se você gostar desse assunto ou tiver algum amigo aí que quer aprender tecnologia por detrás das câmeras. Então, muito obrigado e até às 10h30 no canal Leonardo Estopa. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todas e todos. Tchau, tchau. Tchau.